Então, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a presença de todos vocês aqui, né? É bom sempre ter esses meus alunos, como eu toda semana falo, né? Acho que é a quinta matéria que eu estou dando para vocês, quarta ou quinta, e é sempre um prazer estar aqui com vocês e todas as semanas também. Hoje a gente tem mais uma aula de gestão da produção, né? A nossa disciplina é dividida, vocês sabem, gestão da produção e gestão de pessoas. Esse primeiro bimestre é gestão da produção e o segundo bimestre é gestão de pessoas. Hoje o nosso tema é bem interessante e eu estava conversando com vocês antes que vocês tiveram até uma disciplina e eu não sabia disso, o item, o conteúdo programático faz parte e qualidade na disciplina de gestão de produção e gestão de pessoas. De qualquer maneira, pessoal, qualidade é sempre importante, né? Então a gente vai dar alguns conceitos básicos, eu não sei se foi exatamente o que vocês tiveram na matéria, e a gente vai falar rapidamente sobre controle estatístico de processo. Vocês tiveram estatística também, pessoal? Sim, professor. Ótimo. Então, a estatística, eu vou falar rapidamente de alguns tipos de estatística descritiva que a gente usa no controle de qualidade, né, no controle de qualidade de processos dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, uma organização qualquer. Então, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Na verdade, pelo que eu estou vendo, então, a aula de hoje é mais para vocês relembrarem e a gente basear para as próximas aulas também. Vocês notem, vejam sempre que o conhecimento ele vai se acumulando de aula para aula. Então, vai chegar nas últimas aulas lá de gestão de produção, a gente vai usar conceitos que a gente falou o tempo todo para trás, tá? Então, por exemplo, próximas 2 semanas é planejamento e controle da capacidade produtiva. Aí entra a qualidade tremendamente. Né? A gente precisa muito do conceito de qualidade. Depois, cadeia de suprimento também e assim por diante. Tá? A gente vai falar alguma coisa de logística nas próximas aulas também, que faz parte da gestão da produção. Tá? Lembre-se, vocês são engenheiros, vocês têm que entender um pouquinho de cada uma dessas coisas sempre, né? Sempre. Então eu vou começar, vou compartilhar aqui a nossa tela, a nossa aula. Eu queria saber se vocês estão enxergando o meu slide, por favor. Estamos enxergando, professor. Ótimo, então muito obrigado. Então, como toda semana, a gente começa com um slide assim meio padrão, né? Gestão da produção e gestão de pessoas. Essa semana, número 4, para vocês ligarem lá com o que está no AVA. E o tema dessa semana é qualidade. Eu sou o professor Klaus. Bom, só para a gente poder alinhar tudo, né? A gente já viu, já teve aula sobre introdução à administração da produção, né? Agora a gente vai falar qualidade, mas eu quero que a gente pense um pouquinho, né? Qual que é o objetivo de uma empresa? Você pode formar uma empresa com diferentes objetivos, né? Mas talvez o maior objetivo de uma empresa não seja exatamente o lucro. O lucro acaba sendo uma consequência. Pensem bem comigo, pessoal. O maior objetivo de uma empresa é contribuir para a satisfação das pessoas. Então, quando você abre uma empresa, você quer produzir um produto, processo ou serviço que as pessoas se sintam satisfeitas. Então, eu vou abrir uma pizzaria, por exemplo. A primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça ao abrir uma pizzaria é fazer uma pizza boa, ter um serviço bom ao servir aquela pizza. E assim por diante. Por quê? Daí a pessoa que vem, compra a minha pizza, experimenta a minha pizza, vai na pizzaria, vê o serviço que eu ofereço e vai se satisfazer com isso, ela vai voltar, voltar, voltar e voltar. Então, o principal objetivo de uma empresa não é exatamente o lucro, é um objetivo, mas ele acaba sendo uma consequência da grande ideia que a gente tem ao abrir uma empresa, que é fazer as pessoas se sentirem satisfeitas com o nosso produto, processo ou serviço. Então, a prioridade tem que ser os consumidores,
Sempre. Coloquem isso na cabeça. E a partir disso, nós temos objetivos secundários, né? Por exemplo, obter lucro, né? Quer dizer, a maior diferença entre o preço de custo, a maior diferença possível entre o preço de custo e o preço de venda. E daí, com isso, eu também quero colocar, eu como dono de empresa, eu quero colocar algo muito importante, que é o atendimento, né? Eu ter a quantidade correta, no local correto e na data de entrega correta. E tanto custo quanto atendimento vão contribuir para a satisfação das pessoas. Isto é muito importante, tá? Tem um ponto que é extremamente importante também para contribuir para a satisfação das pessoas, que é qualidade. A qualidade é essencial. Não adianta eu ter custo, não adianta eu ter atendimento se eu não tenho qualidade. É claro que os três andam juntos e os três vão contribuir para a satisfação das pessoas. Imagine a minha pizzaria, né? Eu tenho uma pizza barata. Nossa, os meus garçons são ótimos, simpáticos, a comida vem rápido, mas a pizza é uma porcaria. Eu vou conseguir fazer com que o meu cliente que veio até a pizzaria se sinta satisfeito? Provavelmente não. Eu vou ter alguns problemas. Então a gente tem que pensar assim: como é que eu consigo a satisfação das pessoas? Quando eu falo dos meus vizinhos, contribuição social, dar emprego para eles, dar melhores condições de vida, não incomodar a vida deles. Ou os acionistas da minha empresa precisam produtividade para ter mais lucro. Os empregados precisam crescimento como ser humano, e daí conta o salário deles também, a preparação deles. E os consumidores precisam qualidade. Como o principal objetivo da minha empresa é contribuir para a satisfação do meu cliente, dos consumidores, eu preciso dar para eles o que a gente chama de qualidade. A palavra qualidade vem do latim qualitate, e é muito importante vocês observarem que a qualidade é um conceito subjetivo. Quer dizer, isso vai depender do que cada um pensa como ser de qualidade. Então, a gente pode dizer que qualidade é o modo de ser, é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos e etc. É importante que vocês vejam isso. A qualidade é relacionada à percepção de cada um, tá? Então, algo que eu acho bom, não necessariamente outro vai achar bom. Eu, por exemplo, Klaus, gosto de música bossa nova, né? Rock brasileiro dos anos 80, música clássica também, por que não? O que o Klaus não gosta? Ah, heavy metal. O Klaus não gosta de heavy metal. Respeito quem gosta. O Klaus não gosta de heavy metal, não acha uma música de qualidade. Mas tem gente que adora heavy metal, vive heavy metal e acha essa música de grande qualidade. Então, o conceito de qualidade está muito ligado ao que cada um percebe como qualidade. E para isso entram diversos fatores, né? Como a cultura, o produto ou o serviço prestado, né? É claro, outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção em qualidade é que as necessidades e expectativas de cada um influenciam diretamente na definição de qualidade. Então, o que eu quero ao ir numa pizzaria? Eu quero uma pizza de massa grossa, massa fina, mais crua, mais assada, queimadinha. Então, essa é a minha necessidade e minha expectativa. Se eu quero uma coisa e a pizza vem de outro jeito, por melhor que seja a pizza para todo mundo, para mim, aquela pizza não vai cumprir as minhas necessidades e minhas expectativas. Então é muito importante como a gente dentro de uma empresa, quando vocês vamos direto ao ponto, né? Você vai oferecer um produto, um processo, um serviço. Quando você diz que aquilo é de qualidade, você tem que ver muita percepção das pessoas, né? Então eu quero um equipamento eletrônico, por exemplo, né? Qual a minha necessidade e expectativa? Uma TV que eu possa
ver tudo com a melhor definição possível, que ele pegue facilmente os canais e não sei mais o que. Então a pessoa coloca a necessidade dela, coloca a expectativa dela. E ao comprar aquela TV, ela espera que as necessidades e expectativas sejam cumpridas. Então, algumas vezes vocês veem naqueles grupos de reclamação lá do Facebook, eu fui em tal lugar, fui mal atendido, a comida estava péssima, o produto é horrível, não sei mais o que. E daí um monte de gente respondendo, mas eu fui lá e fui bem atendido. Mas eu fui lá e gostei muito da comida. Você está errado. E daí começa a bater boca. Esse bater boca não tem razão de ser. Por quê? Porque cada um tem uma expectativa, cada um tem uma necessidade e cada um tem uma percepção. Algo bom para você pode não ser bom para mim. Então, quando a gente está numa empresa e vai trabalhar, por exemplo, com gestão de produção, ou mesmo gestão de pessoas, treinamento dos meus funcionários, dentro da ideia de qualidade, a gente tem que pesquisar muito bem o que é qualidade para o meu cliente final, tá? Porque é um conceito subjetivo. Quer queira, quer não queira, é um conceito subjetivo, tá? Então, por exemplo, qualidade de vida das pessoas de um país, qualidade da água que se bebe, do ar que se respira, qualidade do serviço prestado por uma determinada empresa, qualidade de um produto no geral. Quando a gente fala em tudo isso daí, a gente vê que nem sempre qualidade tem uma definição clara e objetiva, tá? Em relação a produtos e serviços, a gente pode encontrar várias definições. E essas definições estão calcadas em alguns pontos principais. Por exemplo, está em conformidade com as exigências dos clientes? Se sim, ótimo, tem qualidade. Tem valor agregado? Sim, ótimo, tem qualidade. O meu produto, processo, serviço, tem algo que os meus concorrentes não têm, que produtos similares não possuem? Então, eu posso ter qualidade. A relação custo-benefício é boa? Ótimo. Tudo isso faz parte do conceito de qualidade, tá? E é muito importante que em qualquer organização que a gente trabalhe, seja numa indústria, seja num serviço, que a gente implemente a ideia de controle de qualidade, garantia de qualidade e gestão de qualidade, né? Quando eu estou falando de controle, pessoal, eu estou falando de inspeção, eu estou falando de verificação, eu estou falando de supervisão. Então, eu vou desenvolver na minha empresa mecanismos para manter o alto nível da qualidade em relação àquilo que eu já tinha determinado antes. Algumas vezes o controle significa até mesmo coerção. Você tem que fazer assim, né? Características básicas da qualidade, para a gente obter qualidade. Vamos de novo raciocinar em cima. Rotina e melhorias. Rotina e melhorias. Professor, o que rotina e melhorias tem a ver com qualidade? Né? Tem tudo a ver, né? Se eu tenho uma rotina, a chance de dar algo errado é bem menor. Concordam comigo? Então, se eu sou estudante, estou fazendo uma disciplina com o professor Klaus e tenho uma rotina, todo dia eu vou estudar 1 hora a disciplina do professor Klaus. A possibilidade de eu ir mal na prova é quase zero, porque todo dia eu estabeleci uma rotina para estudar a matéria do professor Klaus. Rotina significa permanecer no rumo atual, obedecer normas, evitar problemas. Quando a gente tem rotinas, se ocorre algum problema, a gente vai atrás da causa fundamental daquele problema. E assim a gente tenta consertar essa causa fundamental para prevenir que esse problema se repita ao longo do tempo. É muito importante para o conceito de qualidade, gente, ter uma rotina bem montada.
A empresa continuará a produzir os mesmos produtos com a mesma qualidade, com o mesmo custo e com a mesma quantidade. Se tem uma rotina bem montada, tudo continua da mesma maneira. É claro que tem que ter a qualidade ali, né? Se eu faço um produto ruim, mas tem uma rotina bem montada, então eu vou continuar produzindo o produto ruim daquela maneira, tá? Então, agora, quando eu não tenho uma rotina bem montada, os meus colaboradores fazem do jeito que eles quiserem naquele dia. Ah, acordaram de mau humor, vieram de mau humor. O Coxa perdeu de novo, né? O pior, né? O Atlético perdeu de novo, né? Então, o que está começando a ser rotina, né? O Coxa e o Atlético perderem, mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir em frente. Mas se eu tenho uma rotina mal montada, eu vou continuar perdendo. Eu vou continuar produzindo com pior qualidade possível, com maior custo possível, etc. E eu falei para vocês, então, que qualidade tem duas coisas relacionadas. Gente, nunca mais esqueçam isso. E eu não estou falando só para prova, tá? Vocês sabem disso. Eu quero que vocês apliquem. Qualquer empresa que vocês abrirem, o Maicon abriu uma empresa agora, Maicon, olha lá, rotina, sempre fazer, você começa com alto padrão e faça sempre da mesma maneira, tá? Sempre da mesma maneira. Você vai evitar muito problema, muito aborrecimento. Beleza, professor. Isso aí, tipo, a gente já aplica, a gente já tem... A Mariana é bem atenciosa com as pessoas, principalmente no WhatsApp, que virou um canal de vendas também, né? Instagram também. Várias pessoas, tipo, vêm falar que o atendimento dela é bom e tal. Aí até a gente tava conversando esse dia para não perder isso, porque é uma forma de ganhar o cliente. E, por exemplo, uma rotina seria assim: você, uma vez a cada meia hora, você confere teu WhatsApp. Sempre. Uma vez a cada meia hora, no mínimo. Tá? E daí você nunca deixa uma mensagem de ser respondida entre, assim, com um espaço de tempo no mínimo de 15, 20 minutos. Ou alguma coisa assim. Você sempre fazer da mesma maneira. Isso também vai ser muito bom para o cliente, viu, Michael? Porque o cliente sabe o que esperar daí da empresa. Poxa, eu preciso de tal coisa. Eu vou mandar um WhatsApp para a empresa. Eu sei que em 15, 20 minutos eles vão responder, tá? Então, fazer sempre isso, rotina, rotina, rotina. Mas tem algo que anda de mãos dadas com a rotina, que é melhoria. Melhoria significa mudança, é um movimento decisivo para os níveis de desempenho nunca antes alcançados. Então, eu coloquei um padrão, eu segui aquele padrão, rotina. Então, atuar metodicamente na causa fundamental dos problemas para garantir que não haverá reincidência. Rotina significa previsibilidade, né? Então, o cliente sabe que o pão na padaria vai sair sempre tal horário, sabe que aquele salgado ou doce que você gosta de comer sempre tem fresquinho naquele horário. Isto é rotina. E o pão sempre vai ser igual, vai ser sempre com o mesmo peso, vai ser sempre com o mesmo gosto. Isto é rotina. Quantos de vocês não gostam de ir num restaurante e comem sempre a mesma coisa? Né? Eu sou meio assim, sou meio quadradão. Isto é rotina, tá? E no controle de qualidade entra algo muito importante junto com a rotina, como eu falei, andam de mãos dadas, que é a melhoria. A melhoria, então, é uma mudança que eu vou fazer, mesmo que eu esteja muito bem, tá? Pode ser que eu tenha um produto, processo, serviço maravilhoso, fantástico, está tudo indo bem, a rotina não é perdida, tem uma previsibilidade muito grande, etc. Mas os mercados estão ficando cada vez mais competitivos. Então tem muito mais gente fazendo a mesma coisa que você do que era 10 ou 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Então você tem que começar a tomar algumas medidas para se diferenciar
dos teus concorrentes. E essas são as melhorias. Agora, se eu tenho problemas, as melhorias vão ajudar a consertar esses problemas. Se eu não tenho problema, as melhorias vão ajudar a ultrapassar meu concorrente. Por isso que a palavra-chave que está ligada à melhoria é competitividade. Eu vou me tornar cada vez mais competente. Gente, na qualidade, rotina, a previsibilidade não segura cliente, tá? Ainda mais hoje, onde a gente tem um mercado cada vez mais competitivo. Mas rotina é obrigatória. Como que eu vou segurar cliente ou ganhar novos clientes? Com melhorias. Por isso que a rotina e a melhoria andam juntas no controle de qualidade. Nunca mais esqueçam isso, tá? São conceitos básicos. Como vocês vão aplicar na empresa de vocês, depende como é a empresa de vocês, como é o produto, processo ou serviço. Mas tendo esses conceitos básicos, vocês aplicam em qualquer coisa. Eu digo isso também de cadeira como professor, né? Porque todo semestre, quando eu vou dar uma disciplina que eu já dei antes, por exemplo, várias vezes, eu vou observando. Eu tenho uma rotina para o semestre seguinte, para a turma seguinte da mesma disciplina, eu vejo o que na rotina não deu certo, o que na rotina deu certo e etc. Daí eu melhoro. Mas a rotina básica no alto padrão eu vou mantendo. Aquilo que não deu certo, aquilo que eu posso fazer de melhor, vou melhorando. Então, vou melhorando a minha competitividade como professor. Não é competir com os meus colegas, claro que não, mas é dar um serviço cada vez melhor para o meu aluno, né? O aluno gosta de rotina, vocês gostam. Por exemplo, se o professor Klaus entra 5 minutos atrasado na aula, opa, é estranho, porque a rotina do professor Klaus é chegar sempre no horário, ou até antes do horário. O professor Klaus coloca a matéria 15 minutos no AVA, 15 minutos antes da aula. Não, isso não é correto. Aconteceu alguma coisa. Por quê? A rotina do professor Klaus é colocar a matéria um dia antes, né? Então, a matéria de hoje já estava ontem de tarde no AVA, né? Então, eu tenho uma rotina. Vocês sabem o que esperar do professor Klaus. Vocês sabem como prever as ações do professor Klaus. Mas aí ele vai melhorando no que ele puder, no que ele conseguir, aos poucos, ao longo do tempo, né? Daí entra o conceito, então, de controle de qualidade. O controle de qualidade, gente, é quando nós construímos um sistema para medir a qualidade de serviços e produtos em relação a alguma especificação técnica, né? Eu coloquei ali até em letras maiúsculas. Isto era controlado a partir da ausência de defeitos e qualidades no seu produto final. Isso a gente pensava antigamente, olha, bastante tempo atrás. O que é qualidade? Como que eu vou ver o controle? Eu vou fazer controle de qualidade no meu produto, processo, serviço. Tem defeito? Não. Então tem qualidade. Então a gente durante muito tempo perdurou com isso e eu vejo muitas empresas ainda trabalhando com isso. Mas olha, Feigenbaum em 1956, 50, 70, 60 anos atrás já introduzia o conceito de controle de qualidade total. Palavra-chave nessa expressão, controle de qualidade total. Onde que eu não vejo só se meu produto tem ausência de defeito ou não, mas eu trabalho com orientação ao cliente. O que o cliente quer? Então, hoje, pessoal, quando, por exemplo, a Samsung vai lançar um novo telefone com novos modelos, né, com novos serviços, ela não faz isso da cabeça dela. Ela faz consultando o cliente dela sobre o que ele quer. Então, vocês vão desenvolver um equipamento na engenharia elétrica, por exemplo, vocês não podem só pela cabeça de vocês. Vocês têm que ver o que o cliente de vocês está precisando em relação àquele equipamento.
Então, orientação ao cliente. Qualidade no serviço, atendimento e produto. Olha aí, Michael, qualidade total que a tua esposa está fazendo. Olha, um bom serviço, um bom atendimento, Exatamente, um professor. bom produto, né? Isto é qualidade total. Controle nos processos. Vou pegar de novo o caso do Michael aí, me perdoe, Michael, por favor. Mas, por exemplo, vocês estão vendendo muito um produto X. De repente acaba. E daí vem teus clientes. Ah, eu estou querendo esse produto. Ah, não temos mais. O que, que o cliente vai fazer? Se ele quer muito, ele vai procurar no concorrente. Então, eu tenho que ter processos, por exemplo, entre outros, de compra e venda bem padronizados, dinâmicos, rápidos. E se eu errei em algo, por que, que eu errei? Ah, mas faltou produto. Por que, que faltou produto? Eu demorei para pedir? O meu fornecedor demorou para mandar? Houve greve de correio, né? Como agora. Houve greve de correio. Então, significa que eu não posso mais trabalhar com correio. Eu tenho que trabalhar com uma empresa privada de transporte, né? Outra coisa que faz parte do controle de qualidade total, identificação das necessidades do cliente. Como eu falei ali, orientação ao cliente. O que, que ele quer? Prestem atenção, gente. Não é o que vocês querem vender. Não é o que vocês querem fazer, construir. É o que o cliente precisa, tá? E, finalmente, lá desde a década de 50, que a gente vem aplicando muito da década de 80, 90 para cá, essa qualidade total é evitar erros já cometidos anteriormente. Gente, errar é humano, né? Persistir no erro é loucura, é falência, é um problema sério. Então, errar uma vez acontece. O que vocês não podem fazer com o cliente de vocês é errar de novo, tá? Uma coisa muito importante na qualidade é, por exemplo, vocês erraram com o cliente, assumem a culpa, deem uma compensação, nem que seja simbólica para o cliente. Isto é extremamente importante. Faz parte do conceito de qualidade total. Então, controle de qualidade, eu tenho que analisar os processos, identificar as causas fundamentais. Eu tenho que padronizar, eu tenho que, o que a gente chama de enjaular essas causas fundamentais. E eu tenho que ter itens de controle, quer dizer, vigiar as causas fundamentais e ver que elas estão presas. As causas fundamentais e problemas, né? Por favor. E daí eu vou conseguir manter esses problemas sob controle. Gente, olha aí, muito, muito, muito importante. Eu tenho quase certeza absoluta que a professora Simone falou sobre isso, mas reforçando para vocês estão saindo da universidade, já tem gente com empresa, comecem a repensar as coisas. E eu estou falando bem na prática mesmo, né? Como que uma empresa ela sobrevive? Ela sobrevive satisfazendo os seus clientes. E daí a gente tem alguns atributos básicos de como satisfazer os clientes. A moral, aqui embaixo, que é a base de tudo. Mas a moral, ela vai segurar a qualidade intrínseca, a entrega, o custo e a segurança. Professor, o que, que significa cada um deles? Vamos lá. Gente, moral. O que, que é moral para cada um de vocês, né? A moral vem da cultura de cada um, a moral vem do que cada um aprendeu ao longo do tempo, as suas verdades. Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, o grande elemento base da organização, o alicerce, a base para que tudo isso possa existir, é a moral. E a gente, nesse caso, a gente traduz a moral como o estado de espírito do trabalhador, clima de motivação e boa vontade. Vocês já ouviram falar que os piores produtos são aqueles feitos na segunda-feira ou na sexta-feira?
na segunda-feira o cara ainda está meio dormindo do final de semana, e na sexta-feira o cara está acabado de trabalhar a semana inteira, né? Nós estamos na quinta-noite. Eu não posso negar que eu já estou cansado, é claro, mas eu tenho que ter uma motivação. Eu tenho que ter boa vontade para vir, eu tenho que ter moral, para vir dar a melhor aula possível para vocês. Para falar com paixão, com amor, com carinho daquele assunto e mostrar para vocês que aquele assunto é importante, tá? Se eu vier assim, gente, hoje é quinta-feira, eu tô acabado, tá? Vamos dar aula de qualquer jeito? Vocês vão sentir vontade de assistir a aula do professor Klaus? Não. Então, para a gente ter qualidade, a primeira coisa é preparar quem trabalha conosco. E isso vocês, como chefes, também são extremamente importantes. E tem os atributos internos, né? Do produto, processo, serviço, qualidade intrínseca, qualidade interna. É qualidade do produto ou do serviço oferecido pela organização. Quer dizer, o meu produto ou serviço está de acordo com as especificações e com as características inerentes que eu previ para aquele produto ou serviço? Está dentro dos parâmetros que eu prometi ao meu cliente? Ótimo, isso é qualidade intrínseca. Em relação à entrega, o cliente espera que vocês entreguem na hora certa, no local certo e na quantidade certa. Gente, pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. Você pede uma pizza. Lá falam lá. Eu acho que o professor Klaus está com fome hoje. Meu Deus do céu, que vontade de comer uma pizza, gente. Oh, que droga. Vocês pedem. Fique com vontade também, professor. Pô, o que você gosta de pizza? Me conta. Se nós estivéssemos em sala, acho que o professor ia pagar uma pizza hoje. Olha, era uma ideia, viu? Era uma ideia. Era uma ideia. Os alunos de farmácia sempre trazem pizza para a sala de aula, sabe? Nossa, eu já comi umas 5, 6 vezes, pelo menos, com aluno de farmácia pizza. Eles vão lá e pedem assim, umas 5, 6 caixas de pizza. Mas vamos lá. Nossa, podia voltar pra gente pedir uma pizza também lá na faculdade. Faz tempo, hein? Vamos combinar, pessoal? Vamos combinar? Então, quando a gente voltar no presencial, uma noite a gente vai pedir uma pizza na aula, tá? Mas vai voltar, professor? Será? Eu acho que volta. Se voltar. Eu acho que volta. Pelo menos em novembro eu acho que volta. Na pior das hipóteses. Voltar, certeza que vai ter pizza, tá? Ótimo. Então já tá gravado, hein, pessoal? Tá gravado. Vou cobrar, hein? Vamos lá. Então vocês pedem uma pizza. O cara diz, olha, vai chegar em 20 minutos. Passou 1h30. O cara não entregou. Que cara que vocês vão ficar? Eu vou ligar para eles e falar um monte de coisa, né? Daí você pede em tal lugar, não entrega em tal lugar, entrega em outro, vai parar em outro. Ou vocês pediram 2 pizzas e só vem uma. Pô, que coisa! Então, a entrega faz parte, é um atributo inerente da qualidade. E o custo, né? O maior custo-benefício possível, a pizza mais barata e mais gostosa possível. É claro que tem que ter segurança. Tanto segurança interna, vamos pegar de novo o exemplo da pizzaria, né? A pizzaria não pegar fogo, o meu funcionário lá, o pizzaiolo, não cair duro morto no chão, né? E segurança externa. Então, eu preciso usar na minha pizza ingredientes de qualidade, ingredientes que não estejam estragados, ingredientes que não vão provocar mal, problemas de saúde ao meu cliente. Moral? Qualidade intrínseca, entrega, custo e segurança. Os grandes atributos da qualidade. Tá? Como que a gente faz o controle de qualidade? Gente, a professora Simone com certeza mostrou dezenas de métodos, tem livros sobre isso até. Eu tenho um livro bem interessante aqui, Controle da Qualidade, as ferramentas essenciais. Nesse livro tem algumas ferramentas muito boas para vocês verem, do Robson Seleme, Humberto Stadler, muito bem, boas, mas eu quero mostrar, como a gente só tem uma aula,
eu quero mostrar algo que a gente usa muito em indústria, tá? Não tanto em serviços, mas principalmente em indústrias, que é o controle estatístico da qualidade. Para a gente entrar no controle estatístico de qualidade, a primeira coisa que a gente tem que ver é o conceito de processo, né? E vocês já estão cansados de saber. Eu tenho uma indústria qualquer, né? Eu tenho coisas que são consideradas entradas, então pode ser matéria-prima, insumo, né? Então, aço, cabos, energia elétrica, água e assim por diante. Eles vão sofrer um processo de transformação e vão virar saídas, produtos ou serviços. E essas saídas vão chegar até o meu cliente. Então, esse processo de transformação é o que a gente chama de processo dentro de uma indústria, tá? O processo propriamente dito. Para controlar a qualidade, eu posso fazer inspeção no recebimento, no processo, na inspeção final e esperar uma resposta, identificar expectativas e necessidades dos meus clientes. E daí, se eu preciso mudar algo, eu volto no começo. Mas e aqui no processo? Mais especificamente, eu posso usar vários métodos que vocês já viram lá com a professora Simone, mas um deles é bem interessante, que são os métodos estatísticos de controle de qualidade. E não precisam ficar assustados. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Eu posso usar, inclusive, estatística descritiva para isso, né? Quando eu falo de controle estatístico de processos, ou SEP, né, em inglês é SPC, né, Statistical Process Control, eu estou falando de usar uma técnica estatística, normalmente estatística descritiva, que é a estatística mais básica, para verificar se meu produto tem as qualidades que eu propus para que ele tivesse durante o meu processo de produção. Se eu pensar nesse termo, controle estatístico do processo, controle, manter algo dentro de limites estabelecidos. Padrão. Então, a minha pizza sempre tem que ter tal tamanho, tal espessura, ficar tanto tempo no forno e assim por diante. Controle estatístico. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que eu vou dizer que a minha pizza está dentro do padrão com uma base matemática. Então, eu vou medir toda a pizza que sai, a largura da pizza, né, o raio da pizza, eu vou medir a espessura da pizza, eu vou medir toda vez quanto tempo ela fica dentro do forno. E do processo, que é o conjunto formado por máquinas, material, mão de obra, meio de medição, métodos e até meio ambiente, se vocês quiserem. Eu vou pegar esse exemplo de pizza de novo, lá no Shopping Barigui, não sei se ainda tem, mas tinha num canto lá na Praça de Alimentação, tinha um restaurantezinho de pizza. Eu ia lá, volta e meia, comer uma pizza, eu não me lembro mais o nome dele, desculpa, gente. Mas era assim, que tamanho de pizza você quer? Ah, eu quero tamanho X. Então, ele já tinha uma forma redonda, pegava um tanto de massa que já estava separado para aquele tamanho, colocava na forma, saía o tamanho certinho. Né? Então, base matemática. Daí entrava numa esteira rolante, né? Uma esteira que anda, e passava por um forno. Daí ele entrava no forno, já estava aquecido o forno, ele ia devagar, numa certa velocidade, saindo. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando padrões. Minha pizza tem que ter este tamanho e tem que ficar tanto tempo dentro do forno. E daí eu vou fazer as máquinas, o material, mão de obra, tudo em função desses padrões. E daí eu vou conferir matematicamente, estatística, se minha pizza continua dentro do padrão. Tem aquele tamanho, aquela espessura, ficou tanto tempo dentro do forno. Então, isso é o controle estatístico de processos. Gente, a maneira mais fácil de fazer controle estatístico, mais simples, é através de histogramas, né? Histogramas são
gráficos de barras, onde que eu separo os valores de uma certa característica em intervalos. E isso vai dar a frequência em que eles ocorrem. Então, eu tenho a distribuição de frequência. Então, aqui, frequência. E aqui embaixo, rendimento. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que o rendimento que mais ocorre, que ocorre com a maior frequência, por exemplo, em 20% dos casos, é aquele que vai de 79,5 a 82. O que menos ocorre lá, digamos, em uns 3%, é o que vai de 69,5 a 72. Para eu usar bem o histograma, eu tenho que colocar qual é o meu padrão de rendimento. Ah, o meu padrão de rendimento é 79,5 a 82. Tem que ter este padrão. Ótimo. Então, eu alcancei a maior frequência no padrão de rendimento que eu coloquei como o melhor para mim. Então, o histograma acaba sendo um resumo de um grande conjunto de dados e eu posso ter características globais aí, conforme for, diferentes características, digamos assim, conforme for o dado que eu vou usar. O que eu posso tirar daí? Por exemplo, qual a faixa de valores observados? Aqui foi de 69,5 até 92. Qual é a dispersão? Então, 20% estava na faixa de 79 a 82. Em torno de 16% estava lá entre 84,5 e 87. Esta é a dispersão. E qual é o padrão que eu obtive na minha produção? Este é o padrão que eu obtive. Aliás, a partir daí a gente pode tirar uma série de tipos de histograma, né? O tipo geral, onde que o padrão central normalmente é o que mais ocorre. Eu tenho o assimétrico, onde que de um lado eu tenho menos do que outro em relação ao padrão central. Eu tenho o tipo de despenhadeiro, onde que eu tenho mais no começo. Eu tenho o tipo pico isolado, onde tem um pico aqui, mas depois ele se dispersa por outros padrões. Eu tenho tipo achatado, onde eles são mais ou menos iguais, principalmente no centro. Eu tenho com picos duplos, ele sobe 2 vezes, e assim por diante. Mas isto é dado, principalmente, isso que vocês estão vendo aqui, professor, por que não é tudo igual? Tudo no padrão que eu quero? Por que acontece essas coisas aqui? E quanto mais diferente, pior é, tá? Dois picos, por exemplo. Ou um pico, e daí ele é disperso por uma grande quantidade de classes. E assim por diante. Por que isso acontece? Por causa das chamadas variações nos processos. Vocês têm que se lembrar, gente, que 2 produtos nunca são iguais. Nunca. Né? Existe em qualquer processo, você vai ter fonte de variabilidade. Então, uma coisa sempre vai mudar. Essas diferenças podem ser grandes, muito grandes ou pequenas, mas elas sempre vão existir. Vamos pegar o exemplo clássico, né? Eu tenho uma fábrica de parafuso. Aliás, a ideia de qualidade surgiu muito com fábrica de parafuso. Não estou brincando. De verdade, gente. Eu produzo 1 milhão de parafusos por dia. Vai ser difícil você achar 2 parafusos totalmente iguais. Por que isso? Eles sempre vão ter um desajuste em relação ao outro. Sempre vão ter uma variação. Pode ser por causa do tipo de matéria-prima, por causa do ajuste de máquinas, troquei operador, já teve um desajuste. Temperatura ambiente, de manhã está mais frio, de tarde está mais quente. E quando eu trabalho com aço, vocês sabem que é pior ainda. Umidade do ar, desgaste natural das máquinas. Por isso que é bom a gente prestar atenção nas nossas máquinas. Elas estão começando a produzir muita variação, troque a máquina. Troca de turno, como eu acabei de falar, e até a habilidade e experiência do operador. Ele
se ele tem que fazer algo que tenha necessidade de mexer manualmente, aquele operador mais antigo, com maior habilidade, mais bem treinado, ele tem menos probabilidade de erro, menos probabilidade de variação. Então, estas variações é que vão provocar esta distribuição. Eu quero que tudo gire em torno da média. Estão vendo aqui? Eu quero, se pudesse, os meus 1 milhão de parafusos que eu produzo por dia estarem aqui e não terem mais nada, este é o ideal. Mas eu vou ter sempre variações, né? Então, por exemplo, eu quero que os meus alunos tirem 10, mas eu vou conseguir que todos os meus alunos tirem 10? Provavelmente não. Então, 1, 2, 3 vai tirar 10, outro vai tirar 9, outro vai tirar 8, outro vai tirar 5, outro vai tirar 0. É o ideal? Não. Mas essas são as variações que a gente tem com os diferentes alunos. Um estuda mais, outro estuda menos, um se aplica mais, outro se aplica menos. Um gosta mais da matéria, outro gosta menos da matéria. Isso tudo vai provocar variações. Isso que vocês estão vendo aqui, a gente chama de distribuição normal. E sigam o nome mesmo, né? Distribuição normal. Isso é normal de acontecer. Se você vai ver fenômenos naturais, todos são assim. Eu tenho uma média e uma parte da população abaixo da média e outra parte acima da média. No nosso caso, se a gente pegar aluno, por exemplo, a média é 7. Mas você sempre vai encontrar alunos, a média de nota é 7. Mas você sempre vai encontrar alunos com média maior do que 7 e média menor do que 7. Normalmente, a gente coloca essas abas aqui laterais no 5% com as maiores, os maiores números e 5% com os menores números. E 90% vai girar mais próximo da média. Mas o que faz isso daqui? O que faz essa outra curva aqui? É variação, tá? A gente vai zerar as nossas variações? Não. Isso é quase impossível, mas a gente tenta fazer com que essas variações fiquem mais próximo possível da média, do padrão que eu quero no dia a dia, tá? Mas para isso, pessoal, eu estou explicando muito rápido, gente? Me digam. Não, tá tranquilo, professor. Mesmo? Tá ótimo, então. Vamos lá. Mas, para a gente ter a certeza do que está acontecendo, a gente tem que ter uma boa coleta de dados. Eu preciso conhecer os meus dados. Se eu faço uma coleta ruim de dados, eu vou pegar, posso ou tenho uma grande chance de pegar indivíduos ali, produtos que estejam fora totalmente do que é o padrão da minha empresa. Então, eu preciso conhecer os meus dados para conhecer a fonte de variabilidade e reduzir essa variabilidade. Para isso, eu preciso coletar de forma correta os meus dados. Eu tenho uma população, por exemplo, 1 milhão de parafusos por dia. Essa é a minha população. Dá para medir todos? Praticamente impossível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma amostra. Eu vou fazer uma amostragem. Vou pegar alguns itens daquela população de 1.000 parafusos por dia e vou medir, eu vou contar, eu vou fazer, vou ter a informação que eu quero obter, tá? E daí eu vou transformar isso em números e vou analisar esses números. A partir da análise desses números, eu chego a uma conclusão. Opa, os meus parafusos estão corretos? Eles giram em torno do padrão com a menor variabilidade possível? Ótimo. Se não fazem isso, então eu vou ter que ter um plano de ação para mudar o meu processo para diminuir a variabilidade naquela população.
a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão de dólares. Professor, qual é o tamanho da amostra? Sempre me perguntam isso, eu sempre vou responder, gente, é a maior possível. Façam uma amostragem maior que vocês puderem, né? Então, a gente tenta amostrar 5 a 10% dos nossos produtos, no mínimo. Claro, se você tem um produto grande e é fabricado em pouca quantidade, de preferência, teste tudo. Se você tem um produto pequeno, como parafuso, e você fabrica um número gigantesco por dia, então, tentem amostrar o máximo que vocês puderem. Existem algumas ferramentas estatísticas onde que você pode determinar o número de amostras. Não vou entrar aqui agora, que isso é bem complexo, inclusive, mas você tem que fazer uma pré-amostra, fazer medição e contagem, daí você vai medir a variabilidade, e daí este método estatístico vai te dizer se aquela amostra é grande o suficiente ou não para aquela variabilidade intrínseca daquela população, tá? E daí você pode colocar esses dados, por exemplo, em gráficos sequenciais, onde que você coloca ao longo do tempo, tá? Com isso, você pode medir tendências. O que é uma tendência? É o comportamento genérico daquele grupo de dados. Então, eu tenho uma tendência aqui. Gente, uma dica para vocês. O Excel calcula a tendência, tá? Inclusive, ele traça, você faz um gráfico, ele traça a linha de tendência. Então, se a linha de tendência está subindo, opa, pode ser um problema. Se a linha de tendência está descendo, opa, pode ser um problema. Se ela segue paralelo à base, é isso mesmo que eu quero. E ele pode dar, inclusive, uma equação, né? Onde que daí você vai substituir a tua fonte de variação para ver como vai ficar. Mas prestem atenção, isso daqui é um gráfico sequencial, uma carta de controle. Então, aqui, nessa linha cheia, eu tenho padrão. Vocês veem que dificilmente meu produto entra exatamente na linha, né? Olha aqui, só um entrou na linha. Por quê? Tem variações intrínsecas, tá? Mas isso sempre vai existir, gente. Mas, para a gente ter um controle de qualidade maior, a gente pode colocar, por exemplo, um limite superior de controle. Daqui não pode passar. A mesma coisa para baixo. Daqui não pode passar. Então, o meu parafuso tem que ter 1 centímetro de comprimento. Ele pode ter no máximo 1,1 centímetros para cima ou 0,9. Então, entre 0,9 e 1,1 centímetro de comprimento, meu parafuso está correto. Por quê? Eu sei que ele vai ter a mesma função com 0,9 ou com 1,1. O ideal é que ele tenha 1 centímetro. E daí eu vou medindo meus parafusos. Opa, esse daqui deu 1,2, esse daqui deu 0,8. Então, fora do meu limite. Isto ao longo do tempo, da esquerda para a direita ao longo do tempo, tá? E daí eu posso usar uma série de medidas estatísticas, de estatística descritiva, para ver como está o comportamento dos meus dados. São que a gente chama de medidas de centro e variabilidade. Então, a gente precisa conhecer onde que está o centro dos meus dados, né? Então, eu tenho um padrão pré-definido, que é linha cheia, linha preta cheia. Mas eu tenho vários dados acima e abaixo do meu padrão definido. Qual é o centro desses dados? Ele coincide com o meu padrão ou ele está acima ou está abaixo do meu padrão? E essas medidas também podem medir a variabilidade em relação ao meu centro, ao centro dos próprios dados, em relação ao meu padrão.
qual é a variabilidade? Ele varia mais para cima, mais para baixo? Ele varia pouco para cima, pouco para baixo? Ou ele não varia nada? Né? Então, essas são as medidas de centro e variabilidade. A gente sempre precisa fazer as medidas de centro e fazer as medidas de variabilidade. Por exemplo, média aritmética, média é a soma de todos dividido pelo número de itens, né? Variabilidade é o maior valor do conjunto inteiro, menos o menor valor do conjunto inteiro. Variância, desvio padrão, a gente já vai ver. Média e amplitude também. Os gráficos que a gente faz são extremamente úteis, porque eles dão uma visão clara e objetiva. Então, vocês estão vendo aqui qual é a variação. Principalmente quando eu coloco limite superior e limite inferior, né? Porque daí eu consigo resumir os dados de forma numérica. Vamos lá ver, então, pessoal. Isso vocês sabem, né? Pelo amor de Deus, vocês já viram estatística, com certeza lá em qualidade também, né? A média é uma medida de tendência central, representa a localização da maioria dos elementos da amostra. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor, que são apresentados pelo conjunto das amostras. A amplitude é muito legal, gente, porque ela mostra o quantos elementos da amostra estão distantes do valor da média. Tá? Então, a gente considera isso uma medida da tendência de afastamento da média. Pessoal, eu coloquei aqui um pequeno quadro para vocês calcularem depois. Então, eu fiz 5 épocas de amostragens. Em cada época de amostragem, eu amostrei 5 elementos. Então, eu amostrei, por exemplo, os meus parafusos no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, 5, 6, 7 e 8. Em cada dia eu peguei 5 parafusos e medi eles. Eu quero que depois em casa, vocês já estão em casa, calculem a média e a amplitude da variação. E veja qual foi o pior dia e vejam qual foi o melhor dia, tá bom? Então, esse é um pequeno exercício depois para vocês. Em 5 minutos vocês resolvem. A variância, a gente diz que é uma medida de dispersão. Então, quão distantes os valores estão da média, tanto para cima quanto para baixo, tá? Olha só, a amplitude só dá a diferença entre o maior e o menor. A variância pega a metade, o meio, o centro, né? E verifica quanto eles estão distantes para cima, quanto eles estão distantes para baixo. E faz uma média dessa distância em relação à própria média do conjunto de dados. Então, ele fala assim, é uma medida de dispersão que calcula quão distantes os valores estão da média. Quanto maior for a variância, mais distantes estão da média. Quanto menor for a variância, mais próximos estarão da média. Mas daí não tem nada a ver, pessoal, com o padrão que eu coloquei. Vamos pegar de novo essa figura aqui. Quando eu calculo variância, eu não estou... É como se essa linha aqui de padrão, essa linha cheia, não existisse. Eu tracei uma média dentro do meu próprio conjunto de dados e mostrei, olha, eles variam tanto para cima, x para cima e para baixo. Tanto que a variância é dada por um número só, que sempre está acompanhado de mais ou menos. Então, se eu digo que a variância foi 10 mais ou menos 5, isso significa que a média do meu conjunto de dados foi 10. E eles variam, em média, 5 para cima e 5 para baixo. Tá? E daí o desvio padrão é o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão indica qual o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média. O desvio padrão é calculado em cima da variância, então eles são primos muito, muito próximos, tá? Essas são algumas características de estatística básica que a gente pode utilizar no dia a dia, né?
E para isso a gente usa a chamada carta de controle. É a mesma coisa que eu coloquei ali atrás para vocês, só que eu ainda não tinha dado um nome. Eu coloquei como gráfico sequencial. Mas no controle de qualidade dentro de uma indústria, a gente usa muito a carta de controle, né? Então, essa linha cheia, vermelha cheia, é o limite de controle. É o padrão que eu quero. Então, eu quero que ele tenha 3 centímetros. Essa linha tracejada de cima é o limite superior de controle. Ele pode ter até 4,2 centímetros. E essa linha de baixo tracejada é o limite inferior de controle, onde ele pode ter até, sei lá, 1,6 centímetros. Então, ele varia de 1,6 até 4,2, sendo o ideal 3. E daí eu vou coletar os meus dados ao longo do tempo, dia 1, 2, 3, e colocar aqui. No dia 1, eu vou medir 10 dados, eu vou colocar a média aqui. No dia 2, mais 10 dados, eu vou colocar a média. E assim por diante. Daí eu ploto tudo isso daqui e vou analisar o comportamento, né? Então, eu plotei os meus dados aqui. De novo, essa linha do meio é o limite de controle. A linha de cima, limite superior de controle. E a linha de baixo, limite inferior de controle. Então, os meus dados, eles podem variar entre o limite inferior e o limite superior de controle. Qual é o ideal? Que eles fiquem em cima dessa linha azul. Vai acontecer? Não. Por quê? Nós temos muitas fontes de variabilidade dentro de uma empresa. Daí eu comecei a ver que está muito fora, muito fora. Calculei a média, está fora. Calculei a variância e o desvio padrão, estão fora. A amplitude está fora. O que eu faço? Eu volto lá no meu processo produtivo e vou investigar as causas. E daí eu vejo naquelas fontes de variabilidade qual é mais provável e conserto. Eu só sei que a gente está fora do nosso padrão de qualidade porque eu fiz uma carta de controle, uma carta controle, com limites superiores e limites inferiores. É legal que ela pode ter vários tipos de comportamento, olha só, sempre gente da esquerda para a direita ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, ao longo do tempo, eu tenho pontos fora do limite de controle, tanto limite superior quanto inferior. Estão vendo aqui? Opa, isso é preocupante. Olha que legal esse daqui, numa sequência. Mas se vocês notarem, daí entra controle de qualidade, não é só número, tá? Entra a visão de vocês. Vocês têm que começar a se educar para isso. Olha só, nesses primeiros dias, ele está acima do padrão. Nesses dias seguintes, ele está abaixo do padrão. Vocês estão vendo? Com um outro ponto só acima. Então, aqui, se eu pegar uma média só... Vocês estão enxergando, pessoal? Estão vendo o cursor? Vocês estão vendo o cursor? Sim, professor. Tá, ótimo. Ótimo. Então, se vocês pegarem nessa primeira sequência aqui, vocês vão ver que nesses dias ele ficou acima do padrão exigido. Nesses dias, fazer uma média, ele ficou abaixo do padrão exigido. O que está acontecendo? Será que é alguma coisa na máquina? Será que é alguma coisa nos funcionários? A mesma coisa aqui, ó, na tendência, nesse do meio aqui do lado esquerdo. Aqui tem uma tendência de subir, aqui tem uma tendência de descer. Então, eu quero que vocês comecem a saber interpretar isso daí. Olha só, esse caso aqui, uma hora sobe de um jeito, outra hora desce, sobe e assim por diante. O que está acontecendo, gente? Né? O ideal é eu ter um processo sob controle, né? De preferência muito próximo à linha central. Então, estas duas situações de baixo são as situações ideais. Quando eu tenho situação totalmente fora do limite superior e do limite inferior, eu tenho sequências, uma para cima do limite,
uma para cima do padrão, outra para baixo, ou eu tenho tendências subindo ou descendo, ou eu tenho concentrações assim. Gente, alguma coisa tem de errado. Só olhando a carta de controle, vocês já podem ver o que está de errado. Se vocês forem fazer média, amplitude, desvio padrão, né, a variância e desvio padrão, o desvio padrão é calculado em função da variância, daí vocês vão ter a resposta em números, daí vocês vão ter a estatística. Mas só olhando aqui, vocês já podem desvendar muita coisa que está acontecendo. E daí, para terminar, eu gostaria de deixar algo muito importante, não sei se a professora Simone falou, mas algo que a gente está utilizando muito dentro do controle de qualidade em indústrias, que é a capabilidade do processo. Ela falou sobre isso também, pessoal? Hein? Vocês se lembram? Olha, professor, não estou lembrado não, professor. Então eu vou falar rapidamente, mas vocês depois eu até posso passar mais material, mas capabilidade. Capabilidade vem da palavra capaz. Se o processo está sendo capaz de cumprir as nossas exigências, uma determinada especificação, né? Ele está dentro daquilo que eu quero. Então, imaginem, por exemplo, eu coloquei 4 situações aqui, né? Primeira, eu tenho uma certa especificação e ele pode variar dentro daquilo. Essa situação, ótima, maravilhosa. A minha especificação, ela bate com as variações naturais do processo. O B aqui, eu tenho a especificação, só que as variações naturais daquele processo vão mais para baixo e não sobem tanto. No C, ela vai para baixo e para cima. E no D, as minhas especificações são bem maiores do que as variações naturais. Então, para ver como que está andando o meu processo em relação... Daí eu pego o prático em relação ao especificado, ao teórico. Então, eu vejo se o meu processo está sendo capaz ou não de seguir as especificações anteriormente colocadas. Isso que a gente chama de capabilidade do processo. Daí eu tenho como controlar e medir essa capacidade que o meu processo tem de cumprir as exigências. É fácil, né? Capabilidade. Capacidade que o meu processo tem de cumprir as exigências. Ele está cumprindo as exigências ou não? Essa é uma outra maneira de medir. Então, daí eu vou obter um indicador, que é a capabilidade, e o seu índice, que é o índice de capabilidade. Gente, só deixando bem claro, indicador é uma informação que eu quero obter. Índice é o resultado da aplicação daquela informação. A informação que eu quero obter é a capabilidade. Então, o meu processo é capaz de cumprir as exigências? Isso é capabilidade. Como que eu meço isso na prática? Através do índice de capabilidade, que tem uma equaçãozinha. Eu faço as minhas medições, coloco dentro da equação, e daí eu vejo se meu processo está sendo capaz de cumprir as minhas exigências, tá? Então, como que a gente mede o índice de capabilidade? O índice de capabilidade, ele tem a seguinte intenção, ele quer medir se tem folga entre os limites das especificações, dado pelo projeto, e os limites das especificações do processo, que é a prática, que é dada pela carta de controle. Então, qual que é o ideal, gente? O ideal é que, vejam aqui, especificação do projeto, em cima. Isso é de onde até onde ele pode ir. O ideal é que fique no meio, mas ele pode variar desse ponto para esse ponto. Só que todo processo tem variações.
Então, o ideal é que as minhas variações fiquem dentro da especificação do projeto. Não vão para cima, nem para baixo, ou só para baixo, ou aqui a especificação é mais larga, né? Vamos pegar aqui o exemplo A, é o melhor de todos. A minha ideia é que a variação do meu produto fique dentro da variação permitida pelo projeto. Certo? Ótimo. Eu vou medir se meu processo está fazendo isso. Então, eu pego limite superior especificado menos o limite inferior especificado. Então, vamos voltar aqui. Limite superior especificado menos o limite inferior especificado. São essas duas linhas pretas tracejadas. Vamos voltar para a nossa equação. Sobre o limite superior de controle menos o limite inferior de controle. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar. O limite superior, vamos dizer que este dado daqui, onde está o cursor, é o mais alto que eu obtive. Limite superior de controle. E este dado aqui, no final, aqui embaixo, é o mais baixo que eu obtive medindo, fazendo as medições. Esse é o limite inferior de controle. Então, eu peguei o limite superior especificado menos o limite inferior especificado. O limite superior de controle é aquilo que eu efetivamente medi, menos o limite inferior de controle, tá? Vamos voltar para a nossa equação. Então, aqui em cima, eu coloco o padrão, até onde pode ir, e até onde para cima, e até onde pode ir para baixo. E aqui embaixo, eu coloco aquilo que eu medi. Limite superior de controle. Qual foi o número mais alto que eu medi? Limite inferior de controle. Número mais baixo que eu medi. E o resultado? Daí, isso é um padrão empírico, tá? Empírico, obtido através de experimentação. Este resultado não pode ser inferior a 1,33. Porque imaginem o seguinte, vamos voltar. Não, vamos ficar aqui primeiro. 1,33 significa que o número obtido de cima é maior que o número obtido de baixo. Vamos dizer que em cima eu tenho 8 e 5. 8, limite superior, e 5, limite inferior. Digamos que minha média, meu padrão, seja 6,5, tá? E daí eu fui lá e medi e vi que eu tinha entre 7 e 5. Vamos pegar 7 e 5, tá? Vamos voltar lá para o nosso carta de controle. Então, digamos que o limite superior fosse 8. O limite inferior deixa eu anotar, pegar aqui minha cola. O limite inferior, 5. Então, a nossa fórmula é, na parte de cima, limite superior menos limite inferior especificados. 8 menos 5 igual a 3. Na parte de baixo da equação, limite superior de controle menos limite inferior de controle. Digamos que o meu limite superior de controle foi 7. E o meu limite inferior foi 5. 7 menos 5, 2. 3 divididos por 2 dá 1,5. 1,5 é acima de 1,33? Ótimo. Então, o índice de capabilidade está correto. Se fosse abaixo de 1,33, isso significa... Vou voltar aqui de novo para o nosso gráfico de controle. Se ele está acima de 1,33, significa que os meus dados nem passaram do limite superior, nem de especificado, padrão, né? Nem passaram do limite inferior. Se ele está abaixo de 1,33 e pior, abaixo de 1,
significa que meus dados subiram muito acima do limite inferior e desceram muito abaixo do limite superior. Por esta razão, é uma razão matemática, só matemática, né? Por esta razão que o índice de capabilidade, quando dá abaixo de 1,33, significa que o meu sistema não é capaz de cumprir as exigências. Porque daí, o meu limite superior de controle, medido lá no campo, e o inferior de controle, estão fora do limite superior especificado e do limite inferior especificado, tá? O índice de capabilidade é bem simples, mas ele tem que ser muito bem interpretado. Se dá abaixo de 1,33, extrapolamos, tanto para cima quanto para baixo. Pode ser só para cima, pode ser só para baixo, ou os dois ao mesmo tempo. Nossa Senhora, falei demais. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Gente, dúvidas? Ô, Léo, tudo bem com você? Gente, dúvidas? Vocês ainda estão na minha aula? Ou estou falando... Opa, estamos aí, professor. Claro, professor. Gente, eu fiz uma pequena revisão de qualidade, tá? Por que eu me detive muito a controle estatístico de processos? Porque eu gosto muito de controle estatístico de processos e acho que, como engenheiros, vocês também gostam. Tem outras maneiras de fazer controle, ou de ver qualidade em processos, fazer controle de qualidade em processos, mas dentro de indústrias. Mas o controle estatístico é um dos melhores, sem dúvida nenhuma. Fala, Lucas. Quer falar algo, Lucas? Não. Não, foi sem querer, professor. Tudo bem, sem crise. Eu fico preocupado se vocês estão com dúvida, alguma coisa assim. Então, ó, daqui para diante, quando a gente está fazendo gestão de produção, e olha, mesmo gestão de pessoas, dá para usar a mesma coisa, tá? Em gestão de pessoas, a ideia de qualidade também é muito importante. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com absenteísmo, por exemplo, né? O funcionário que falta. Então, eu posso colocar assim, qual que é a média de absenteísmo? Qual que é o limite superior e limite inferior que eu aceito? Por exemplo, faltar uma vez por mês, faltar 2 vezes por mês, né? O ideal é que não falte nada. O que eu aceito? Qual é o máximo que eu aceito? 2 vezes por mês. E daí eu posso colocar em uma carta de controle. Então, mesmo para... E daí fazer a média, fazer a amplitude, fazer desvio padrão. E também, índice de capabilidade não cabe muito bem, mas até dá para fazer, só que daí tem que ter calma para interpretar esses dados. O índice de capabilidade é para produzir algum produto, tá? Ô, Michael, você pode fazer satisfação de cliente também, fazer um processo de pesquisa de satisfação de cliente e usar essa de estatística descritiva, usar até carta de controle para ver. Por exemplo, você faz notas de 0 a 10, qual que é o padrão? Eu quero ter 8. Daí você coloca aquela linha reta, cheia, coloca como nota 8. Quantos ao longo do tempo deram nota abaixo de 8? Quantos ao longo do tempo deram nota acima de 8? E daí você pode ter, assim, por exemplo, numa semana teve muitas notas abaixo de 8. Quem estava atendendo naquela semana? Qual era o funcionário que atendia os clientes? Era tal funcionário, ele não tem muito jeito com as pessoas. Pronto, está explicado porque foi muitas notas abaixo de 8. Daí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele funcionário e treinar ele melhor, conversar com ele, mandar ele fazer um curso, alguma coisa nesse sentido. Então, o controle de qualidade, ele não se dá só lá no chão de fábrica, pessoal. Ele se dá em todos os momentos da organização. E a gente pode usar isso em todos os momentos. Como vocês estão vendo, eu estou tentando... eu estou muito preocupado com vocês
se formando agora, assumindo posições. Então, vocês têm que começar a pensar a partir desse conceito básico, como que eu posso aplicar? E daí a imaginação é o limite, né? A imaginação de vocês pegarem e adaptarem isso para diferentes processos. Não sejam quadrados, tá? É isso que eu peço para vocês. Não sejam quadrados. Eu só vou aplicar isso nesse caso, só vou aplicar aquilo naquele caso. Procurem novas maneiras de ver as coisas. E qualidade, isso é muito, muito, muito importante, tá? Tanto que vocês estão vendo cada vez um número maior de empresas, por exemplo, fazendo pesquisa de satisfação de clientes, né? E o que elas fazem? Elas pegam, fazem carta de controle, elas fazem estatística descritiva, elas calculam índice de capabilidade, calculam, tá? Mesmo para satisfação de clientes. Isso é extremamente importante, eu vou bater isso com vocês o tempo todo. E não é só de satisfação de clientes, como eu falei para vocês, quando a gente entrar em gestão de pessoas, dá para fazer isso. E isso entra, inclusive, na cultura organizacional. Quando a gente, em gestão de pessoas, chama isso de indicadores de RH. E os indicadores de RH dá para transportar para esse controle estatístico fácil, sem problema absolutamente nenhum. O que está acontecendo com a minha empresa, né? Então, vocês podem medir isso com o funcionário de vocês, ele está motivado ou não? Isso faz parte da qualidade. E você pode medir isso, inclusive. Você pode medir a motivação do funcionário pelo número de erros que ele faz, pela produtividade que ele tem dia a dia, ou mesmo perguntar para ele, você se sente satisfeito? De 0 a 10, que é a chamada escala Likert, por exemplo, qual nota que você dá? 0, eu não estou nada satisfeito. 10, eu estou extremamente satisfeito. 5 é indiferente, eu não posso dizer que nem eu estou satisfeito com o meu empregador, nem não satisfeito com o meu empregador. Então, a qualidade vocês podem medir em qualquer instante, em qualquer forma, tá? Cabe a vocês, daí, a partir desses conceitos básicos, adaptarem isso para o processo de vocês, para a empresa de vocês. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma colocação? Nada? Poxa vida, vocês me assustam assim, gente. Sério, não estou brincando, não. Mas tá tranquilo, professor, pode ficar sossegado. Não, eu não fico sossegado, sério. Não adianta, você vai me falar isso 10 mil vezes, Maicon, eu não vou ficar sossegado. Porque eu fico naquela ideia, né? Será que vocês estão entendendo ou não? Estão pegando. Mas vocês sabem que vocês têm a liberdade, qualquer momento, ainda mais vocês, né? Que a gente já se conhece há tanto tempo, a gente se dá bem, nunca tivemos problemas. Vocês têm total liberdade de vir, perguntar, tirar dúvidas. E se for necessário, até criticar, né? Isso faz parte do meu controle de qualidade, né? Eu, Klaus, como professor, também tenho esse controle de qualidade. Quando os alunos vêm com certos problemas, dúvidas e tal, eu analiso. Primeiro, se o aluno está certo, né? E se ele estiver certo, eu tento procurar qual que foi o erro que eu fiz dentro de mim mesmo, dentro da aula, para provocar aquela dúvida, aquele problema que o aluno acusou, né? Então, esse é o meu controle de qualidade. Eu não uso nenhum processo estatístico, mas até poderia, né? Quando a universidade faz aquelas pesquisas de opinião junto aos alunos sobre os professores, sobre os coordenadores, sobre a própria universidade, eles nos mandam uma série de estatísticas, inclusive com nota, olha, tua nota média foi tanto, teve tal desvio padrão e tudo mais, para a gente ver exatamente. Por exemplo, eu tenho 50 alunos, né? 49 deram acima de 9 para mim. Um deu 0. O que está acontecendo? Isso não é normal. Então, não é um comportamento normal daquela população inteira. Então, aquele aluno deu louca nele, né? Ou foi um aluno que não vai com a minha cara. Todo mundo vai com a minha cara, me acha um bom professor, etc. Passo bem. Mas aquele não foi. Tipo, um aluno que tirou nota baixíssima na prova. Daí ele desconta no professor lá na nota de avaliação.
Então, a gente tem que saber interpretar esses dados. Se de 50 alunos, 49 deram entre 9 e 10 para mim e um deu 0, qual que tem razão? Os 49 ou aquele 1? Então, a gente tem que saber interpretar esses dados. Se eu for calcular uma média, minha média vai continuar altíssima. Se eu for calcular o desvio padrão vai ficar muito baixo em volta da média daquele próprio grupo de dados, né? A amplitude vai dar alta, mas a amplitude é dada por um elemento. Por isso que eu tenho que ter uma série de dados para fazer essa interpretação da qualidade. 49 alunos deram entre 9 e 10 para o professor Klaus. Um aluno deu 0. Eu estou fora da qualidade exigida? Fora dos padrões exigidos? Absolutamente. Apesar de um aluno ter dado 0. Se vocês forem calcular a maioria das estatísticas, vai continuar dando com o professor Klaus de alta qualidade. O professor Klaus tem alta qualidade, né? Não é verdade? Hein? Verdade, hein, professor? Aí uma verdade absoluta, professor. Gente, eu tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, tô brincando, né? Só para encher o saco de vocês, para ver se vocês estavam ainda assistindo a aula. Então, gente, a partir de agora, nós temos a obrigação de, em gestão de produção, em gestão de pessoas, inserir mais um conteúdo, mais uma ideia, que é a qualidade da gestão de produção, a qualidade da gestão de pessoas, tá? Eu gostaria que agora, a gente saindo da nossa aula, vocês tirassem 5 minutinhos para responderem a atividade de frequência, né? Para já ficar registrada a frequência de vocês. Se necessário, vocês deem mais uma revisada lá nos slides. E não sei se hoje à noite, amanhã cedo, até amanhã cedo, essa gravação vai estar à disposição de vocês lá no AVA, tá, pessoal? Pessoal, e semana que vem eu vou apresentar para vocês o trabalho que vocês vão ter que fazer nesse bimestre. A gente tem que ter mais uma nota fora a prova. Então, eu vou dar um trabalhinho para vocês. Mas semana que vem eu vou apresentar e daí vocês vão ter um tempo hábil para fazer o trabalho e me entregar o trabalho lá no local que eu determinar no AVA. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Beleza, professor? Beleza, professor. Beleza, professor. Ótimo. Show. Ótimo. Então, eu agradeço a presença de vocês, gente, de novo, não é puxa-saco, vocês sabem que eu realmente gosto de vocês, eu agradeço a presença de vocês em massa aqui de novo na nossa aula, e espero vê-los semana que vem, até quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite, esperarei vocês aqui, até quarta já vai estar toda a matéria lá, inclusive do trabalho, tá? Na quarta-feira já vou colocar no AVA também a questão de trabalho, tá? Mas daí eu aviso vocês, sem problema. Provavelmente eu vou... Não, eu vou colocar a questão de trabalho já na semana que vem, mas com uma data para entregar mais tarde, tá? Certo, pessoal? Então, espero vê-los até semana que vem, na semana que vem. Atividade de frequência termina quarta-feira da semana que vem. Então, aproveitem e façam logo, de preferência hoje. Beleza, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite.